8 de setembro de 1944, 18h43, subúrbio de Londres. Uma explosão massiva despedaça 3 casas, mata 6 pessoas instantaneamente, fere dezenas. Não houve sirene de alerta. Não houve som de motor aproximando. Não houve avisos. Primeiro veio a explosão, depois, segundos mais tarde, o rugido sônico atrasado de algo que viajou mais rápido que som. É a primeira V2 a atingir Londres, primeiro míssil balístico da história, usado em combate. Arma que viaja a 5.700 km/h, que sobe a 90. Quilômetros de altitude tocando borda do espaço, que não pode ser interceptada por nenhuma tecnologia existente. É terror absoluto materializado em 14 metros de metal e 1 tonelada de explosivos. E custou $500 mil equivalentes atuais para matar 6 pessoas. Enquanto aquela V2 caía sobre Londres, enquanto Hitler comemorava em Berlim o lançamento de sua Wunderwaffe, arma milagrosa que supostamente viraria a guerra, tanques Panther alemães estavam parados na frente oriental por falta de combustível. Caças Focke-Wulf permaneciam em solo porque não havia gasolina para decolagem. Fábricas de armamentos operavam em capacidade reduzida, porque bombardeiros aliados as destruíam sistematicamente sem oposição aérea adequada. E a Alemanha acabara de gastar equivalente a $3 bilhões, custo comparável ao projeto Manhattan, não em armas que poderiam defender território, não em combustível que poderia mover exércitos, mas em 300 foguetes que matariam. Aproximadamente 9 mil civis, sem mudar absolutamente nada no curso da guerra. É decisão tão irracional que historiadores debatem até hoje se foi insanidade, desespero ou simplesmente incapacidade psicológica de aceitar que matemática industrial, não milagres tecnológicos, decide guerras modernas. Se você quer entender como obsessão por tecnologia futurista pode destruir nação mais efetivamente que inimigos externos, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1000. Inscritos e seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque o que está prestes a ser revelado provará que às vezes escolher arma errada não é erro tático. É suicídio estratégico medido em recursos desperdiçados, quando cada grama de aço, cada litro de combustível, cada engenheiro qualificado poderia ter mudado o destino de nação inteira. A V2, oficialmente designada A4 antes de Hitler rebatizá-la Vergeltungswaffe 2, Arma de Vingança 2, é obra-prima de engenharia que representa tudo que a Alemanha nazista tinha de melhor e pior simultaneamente. Melhor porque é tecnologicamente brilhante, décadas à frente de qualquer coisa,
que aliados possuem, primeiro objeto feito por humanos a atingir espaço suborbital, precursor direto dos foguetes que eventualmente levarão o homem à Lua. Pior porque é a aplicação completamente equivocada de recursos escassos. Desperdício monumental de capacidade industrial em arma, que não pode influenciar. Resultado de guerra de maneira significativa. Tem 14 metros de altura. Pesa 13 toneladas totalmente abastecida. Carrega 1 tonelada de explosivos na ogiva. É movida por mistura de 75% etanol e 25% oxigênio líquido. Queimada em câmara de combustão que gera empuxo suficiente para arremessar 13 toneladas a 90 quilômetros de altitude. É guiada por giroscópios de alta precisão e computador eletromecânico analógico, que calcula trajetória em tempo real. Alcança velocidade terminal de 5,700. KMH, Mach 4 a 5. Descendo sobre alvo tão rápido que explosão acontece antes que som de aproximação chegue aos ouvidos de vítimas. Não há defesa possível com tecnologia de 1944. Não há interceptação. Não há alerta prévio adequado. Não há abrigo que proteja de impacto direto. É arma de terror perfeita tecnicamente. E é completamente inútil estrategicamente. O programa V2 começa em Peenemünde, em 1936, 8 anos antes do primeiro disparo em combate, sob liderança de Wernher von Braun. Engenheiro de 24 anos obcecado por foguetes desde a adolescência. Inicialmente, é projeto de pesquisa militar explorando possibilidade de mísseis balísticos, mas Hitler o vê em demonstração em 1943 e fica fascinado. Ele vê arma que inimigo não pode defender, que pode atingir Londres sem risco de pilotos alemães serem abatidos, que pode entregar vingança por bombardeios aliados que estão destruindo cidades alemãs sistematicamente. Hitler ordena produção em massa imediata. Prioridade. Máxima: recursos ilimitados. E recursos são exatamente o que a Alemanha não tem em 1943. Alumínio para fuselagem poderia construir caças. Magnésio para componentes estruturais poderia reforçar tanques. Aços especiais para motores de foguete poderiam resolver problemas crônicos de transmissão que plagueiam Panthers. Engenheiros de elite calibrando giroscópios poderiam estar projetando motores de aeronaves mais confiáveis. Mecânicos especializados montando V2 poderiam estar reparando. Panzers danificados. Mas Hitler quer vingança, quer terror, quer Wunderwaffe que miraculosamente virará a guerra que a Alemanha está perdendo, através de atrito industrial implacável. Então recursos fluem para Peenemünde e eventualmente para complexo de produção subterrâneo, Mittelwerk, enquanto frentes de combate real
sangram por falta de suprimentos básicos. O custo de uma única V2 é aproximadamente 100 mil Reichsmarks inicialmente, caindo para 50 mil após produção em escala, equivalente a $500 a 700 mil dólares atuais. Para comparação, um Panzer IV custa aproximadamente 100 mil Reichsmarks, um Panther 120 mil. Uma V2 custa tanto quanto o tanque que pode lutar repetidamente, pode ser reparado quando danificado, pode influenciar batalhas terrestres decisivas. Mas V2 é usada uma vez, voa por 320 km no máximo, entrega uma tonelada de explosivos a alvo que não pode escolher, precisamente porque erro circular de impacto é vários quilômetros. Explode. Terminou. Não há reutilização. Não há valor tático contínuo. Não há influência em frente de batalha. É descartável supremo em era onde a Alemanha não pode pagar descartáveis. E a Alemanha produz 3 EID-200 deles entre setembro de 1944 e março de 1945, gastando aproximadamente 2 bilhões de Reichsmarks apenas nos foguetes, 3 bilhões incluindo instalações de produção, testes, infraestrutura de lançamento. É investimento comparável ao Projeto Manhattan americano, programa que desenvolveu bomba atômica, arma que efetivamente terminou guerra no Pacífico. V2 mata 9 mil civis, maioria em Londres e Antuérpia, e não muda absolutamente nada estrategicamente. Mas número mais chocante, estatística que define loucura moral do programa V2, não é quantos matou, mas quantos morreram criando-o. Aproximadamente 20 mil trabalhadores escravos morreram no complexo Mittelwerk, sozinho, 25 mil no total, incluindo outros locais de produção e teste. Prisioneiros de campos de concentração, maioria judeus. Poloneses, soviéticos, forçados a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Em túneis subterrâneos sem ventilação adequada, sem saneamento, com alimentação mínima calculada para mantê-los vivos tempo suficiente para serem úteis antes de morrerem de exaustão, doença ou punição arbitrária por falhas de produção. Mais pessoas morreram construindo V2 do que foram mortas por V2. É inversão grotesca onde arma mata mais seus próprios criadores que inimigos. E mesmo isso não detém. Produção porque Hitler está obcecado. Goebbels está vendendo propaganda de Wunderwaffe para a população alemã desesperada. E ninguém com autoridade para cancelar programa tem coragem ou clareza mental para admitir que está desperdiçando recursos vitais em simbolismo. Setembro de 1944. A março de 1945, 3.200 V2 são lançadas. Aproximadamente metade atinge áreas urbanas pretendidas. Metade erra completamente, caindo em campos, florestas
vilas holandesas cujos habitantes têm azar de estar. Sob trajetórias erradas. Taxa de falha é alta. Muitas explodem no lançamento. Outras caem prematuramente por falhas de motor ou giroscópio. Das que atingem Londres, impactos são aleatórios dentro de área de dezenas de quilômetros quadrados. População britânica, que já sobreviveu ao Blitz de 1940, quando Luftwaffe bombardeou Londres noite após noite por meses, reage com medo momentâneo, mas sem colapso moral. Não há rendição exigida, não há negociações propostas, não há mudança de... Política. Churchill mantém curso, Eisenhower continua planejando invasão do continente. Bombardeiros aliados continuam destruindo infraestrutura alemã sistematicamente. V2 cria manchetes, causa baixas civis trágicas, mas não influencia decisões estratégicas de nenhuma forma mensurável. É terror tático sem impacto estratégico, exatamente o tipo de arma que nação perdendo guerra não pode pagar desenvolver. E custo real não é apenas financeiro, é oportunidade perdida em escala que... desafia a compreensão. Com 3 bilhões de Reichsmarks investidos em V2, a Alemanha poderia ter construído 17 mil tanques Panzer IV, dobrando produção histórica total desse modelo. Poderia ter construído 6 mil Panthers, dobrando frota existente de tanque, que era superior a qualquer blindado aliado equivalente. Na aviação, poderia ter produzido 20 mil Messerschmitt Bf-109, ou 10 mil Focke-Wulf 190, caças que poderiam defender fábricas alemãs contra bombardeiros aliados, reduzir devastação, que está paralisando produção industrial, criar efeito dominó, onde mais caças significa menos bombardeios, significa mais produção, significa ainda mais caças. Na guerra naval, 800 submarinos tipo 7 poderiam estrangular linhas de suprimento britânicas, impactar decisivamente preparações para dia D. Mas mais crítico que qualquer número de tanques ou aviões seria combustível. 6 grandes plantas de combustível sintético, construídas com orçamento de V2, poderiam produzir gasolina de... aviação e diesel continuamente, resolvendo crise logística que paralisa Wehrmacht, mais efetivamente que qualquer ação inimiga. Tanques Panther e Tiger são encontrados abandonados através de Frente Oriental e Ocidental em 1944 e 1945. Não destruídos por inimigos, mas simplesmente sem combustível para mover. Caças Focke-Wulf permanecem em hangares enquanto bombardeiros aliados passam acima, porque não há gasolina para decolagem. Não é falta de armas que mata a Alemanha. É falta de...
combustível para usar armas existentes, ou recursos poderiam ir para a defesa antiaérea. 30.000 canhões Flak 88, armas que devastam bombardeiros aliados e destroem tanques soviéticos com igual eficiência. Cada bateria de Flak 88 protegendo fábrica de armamentos salva a produção, que vale muito mais que dano que V2 individual pode causar. Mas baterias de Flak requerem aço, requerem trabalho especializado, requerem recursos que estão sendo desviados para a produção de foguetes que não defendem. Nada, que não protegem território, que apenas entregam tonelada de explosivos à localização aproximada, em país inimigo, enquanto próprias cidades alemãs queimam sob incêndios causados por milhares de toneladas de bombas, entregues por bombardeiros, que deveriam estar sendo abatidos por defesas que nunca foram construídas, porque recursos foram para V2. É círculo vicioso de decisões ruins, criando consequências que exigem mais decisões ruins. Espiral descendente onde cada escolha piora. Situação: até colapso total. A pergunta que assombra historiadores é por que Hitler e comando alemão continuaram investindo em V2, quando futilidade era óbvia para qualquer análise racional. Albert Speer, ministro de Armamentos, admitiu após guerra que recursos desperdiçados em V2 poderiam ter produzido 24.000 caças, número que teria mudado o equilíbrio aéreo sobre a Alemanha dramaticamente. Mas durante guerra, Speer não cancelou o programa, não desviou recursos, não confrontou Hitler sobre irracionalidade. Razões são complexas e revelam psicologia de regime em colapso. Hitler estava obcecado por Wunderwaffe, armas milagrosas que viraria a guerra através de superioridade tecnológica, porque aceitar que guerra seria decidida por atrito industrial significava aceitar derrota inevitável. A Alemanha não poderia vencer competição industrial contra Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha combinados. Produção aliada de aço, petróleo, aeronaves, tanques, navios, era múltiplos. Vezes superior. Aceitar essa realidade significava admitir que guerra estava perdida, que continuação apenas prolongava a agonia. Hitler, incapaz psicologicamente de aceitar derrota, agarrava-se a fantasias tecnológicas, onde a engenharia alemã superior compensaria desvantagem numérica através de inovação radical. V2 era a manifestação física dessa fantasia, foguete que ninguém mais tinha, que representava superioridade técnica, que oferecia a ilusão de que vitória ainda era possível se apenas mais recursos fossem investidos. Há também falácia de custo afundado operando em escala nacional. Em 1943, quando Hitler ordenou produção em massa,
Bilhões já haviam sido gastos em pesquisa e desenvolvimento através de anos. Cancelar programa significaria admitir que todo investimento anterior foi desperdício. Psicologicamente é mais fácil continuar investindo, esperando que investimento adicional finalmente produza retorno, do que cortar perdas e realocar recursos. É a mesma lógica que mantém jogador em cassino apostando após apostas perdidas, esperando que próxima aposta recupere perdas, investindo cada vez mais em estratégia perdedora. A Alemanha, em 1944, era jogador em losing streak, dobrando apostas em esperança desesperada de recuperação milagrosa. Propaganda de Goebbels amplificava a ilusão, vendendo V2 para a população alemã como arma de vingança, que puniria inimigos, que viraria guerra, que validaria sacrifícios. População desesperada, vivendo sob bombardeios. Constantes, vendo cidades queimando, queria acreditar em milagre. V2 oferecia essa narrativa, mesmo sendo mentira confortável mascarando verdade brutal de derrota iminente. E há elemento adicional de preferir milagre à matemática. Rejeição emocional de realidade quantificável, em favor de esperança não quantificável. Matemática em 1944 era clara e implacável. A Alemanha estava perdendo guerra de atrito, sendo esmagada por superioridade industrial aliada, sangrando recursos mais rápido. Que podia repor. Qualquer análise racional indicava que prolongar guerra apenas aumentava a destruição total sem mudar resultado final. Mas aceitar matemática significava aceitar derrota, e regimes autoritários construídos sobre propaganda de invencibilidade não podem aceitar derrota sem colapsar psicologicamente antes de colapsar militarmente. Então continuam lutando, continuam investindo em fantasias, continuam esperando milagres porque a alternativa é a admissão de falha total. V2 era... Milagre tecnológico real funcionava conforme especificações, atingia alvos a 320 quilômetros, subia ao espaço. Que não mudava resultado da guerra era irrelevante para a liderança que precisava acreditar em algo, qualquer coisa, que oferecesse esperança além de rendição incondicional. Março de 1945, último V2 é disparado contra Londres. Nos 6 meses de campanha, 9.000 civis morreram, 50.000 foram feridos, dano psicológico foi mínimo, impacto estratégico foi zero. Grã-Bretanha não. Negociou, não vacilou, não mudou o curso. E enquanto últimos foguetes caíam sobre cidades aliadas, Exército Vermelho estava cruzando o Oder, a 60 quilômetros de Berlim. Forças americanas e britânicas convergiam de oeste. A Alemanha estava sendo comprimida em área cada vez menor, enquanto queimava recursos preciosos em arma,
que não defendia território, não detinha avanço inimigo, não salvava regime de destruição inevitável. Wernher von Braun e equipe de engenheiros se renderiam a americanos. Seriam levados para Estados Unidos. Usariam expertise desenvolvida em V2 para criar foguetes Saturn V, que levariam homem à Lua em 1969. V2 tornar-se-ia ancestral direto de mísseis balísticos intercontinentais, que definiriam Guerra Fria, de foguetes espaciais que colocariam satélites em órbita, de toda a tecnologia de voo espacial desenvolvida nas décadas seguintes. Tecnologicamente, V2 era triunfo que provava que humanos poderiam alcançar espaço. Estrategicamente, era desastre que... provou que tecnologia avançada sem contexto estratégico apropriado é desperdício que acelera a derrota. A contradição final de V2 encapsula a tragédia inteira de decisões estratégicas alemãs em 1944-1945. A Alemanha chegou ao espaço antes de qualquer outra nação. Tocou borda do cosmos com metal e fogo. Provou capacidade técnica suprema. E perdeu Berlim. Perdeu guerra. Deixou de existir como Estado por década. Porque recursos gastos alcançando espaço eram recursos não gastos defendendo. Terra. Não gastos alimentando exércitos, não gastos mantendo máquina de guerra funcionando tempo suficiente para talvez, possivelmente, negociar paz que não fosse rendição incondicional. Não foi erro técnico que condenou a Alemanha. Engenheiros entregaram exatamente o que foi pedido. Foi erro psicológico de liderança que preferiu simbolismo à substância, que escolheu vingança sobre defesa, que apostou em milagre tecnológico quando matemática industrial ditava que vitória vinha de... tanques, aviões, combustível e canhões antiaéreos, defendendo capacidade de produzir mais tanques, aviões, combustível. Uma única noite de bombardeio aliado sobre Hamburgo ou Dresden matou mais pessoas que todas as V2 combinadas. A arma mais avançada da guerra matou menos que operações convencionais rotineiras. E custou tanto quanto poderia ter custado para dobrar produção de tanques que realmente importavam em batalhas que realmente decidiam guerra. Albert Speer escreveu em Memórias: pós-guerra que programa V2 foi exemplo perfeito de como o regime nazista substituiu racionalidade por ideologia, como decisões foram tomadas baseadas em desejos emocionais de Hitler ao invés de análise estratégica sóbria. Que ele não confrontou Hitler mais agressivamente sobre desperdício é parte de sua própria culpabilidade, mas reconhecimento é importante. A Alemanha tinha engenheiros brilhantes, tinha capacidade industrial significativa mesmo sob bombardeio. Tinha soldados.
Disciplinados e corajosos. Não faltava qualidade, faltava quantidade em áreas certas. E o que faltava crítico e desesperadamente era combustível para mover exércitos existentes, caças para defender fábricas que produziam armamentos, canhões antiaéreos para proteger infraestrutura vital. Nada disso é sexy tecnologicamente, nenhum cria manchetes sobre armas futuristas. Mas tudo isso vence guerras através de acumulação gradual de vantagens táticas que somam para superioridade estratégica. V2 criou manchetes, impressionou engenheiros, aterrorizou civis momentaneamente. E não mudou nada porque guerra em 1944 não era decidida por terrorismo de foguetes, mas por capacidade de manter exércitos em campo, supridos, móveis, apoiados por aviação e artilharia. E cada Reichsmark, gasto em V2, era Reichsmark, não gasto em logística que mantinha exércitos funcionando. A lição histórica transcende a Alemanha nazista, e V2 especificamente. É sobre como obsessão por tecnologia futurística pode cegar liderança para necessidades presentes, como simbolismo pode substituir substância em tomada de decisão, como psicologia de desespero, leva a apostas cada vez piores em esperanças, cada vez mais improváveis. A Alemanha, em 1944, precisava desesperadamente de armas convencionais, combustível, defesa antiaérea efetiva. Investiu em foguetes espaciais. Estados Unidos, em mesma era, investiram em bomba atômica, arma que efetivamente terminou guerra no Pacífico, ao demonstrar capacidade. Destrutiva, que tornou resistência continuada do Japão suicida. Ambos investiram bilhões em projetos tecnológicos avançados. Um mudou guerra, outro foi nota de rodapé, cara. Diferença não era capacidade técnica, era relevância estratégica. Bomba atômica oferecia poder destrutivo que nenhuma defesa convencional poderia parar, que forçava reavaliação fundamental de custo de continuar guerra. V2 oferecia terror tático sem capacidade de influenciar cálculos estratégicos porque dano causado. Era absorvível, não mudava balanço de poder, não forçava reconsideração de objetivos de guerra. Era impressionante tecnicamente e irrelevante estrategicamente, combinação perfeita para desperdiçar recursos em era onde recursos determinavam vitória ou derrota. E você o que acha? Se estivesse comandando a Alemanha em 1944, investiria 3 bilhões em foguetes que matam poucos ou em 17 mil tanques que defendem território. A história julgou através de resultado. A Alemanha perdeu guerra. Perdeu território, perdeu soberania por década. V2 não salvou nada, não mudou nada, não importou para resultado final exceto como exemplo
de como não fazer alocação de recursos em guerra existencial. Se esse tipo de análise te interessa, se quer entender como decisões estratégicas são julgadas não por intenção, mas por resultado, inscreva-se agora. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Por quê? História de V2 não é sobre foguetes ou tecnologia, é sobre como escolher arma errada no momento errado. Por razões erradas, pode acelerar derrota, que deveria estar tentando evitar. É sobre como obsessão por milagres tecnológicos pode destruir nação mais efetivamente que inimigos, quando recursos desperdiçados em simbolismo eram recursos necessários desesperadamente para a defesa real. E é sobre o fato de que, às vezes, alcançar estrelas significa perder terra sob seus pés. E a Alemanha chegou. Ao espaço, mas perdeu Berlim porque não entendeu que guerras são vencidas por matemática industrial, não por milagres tecnológicos que impressionam, mas não decidem.